Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão. Você acha que o coronavírus foi criado por Deus? O que você acha? Alguns religiosos, na inocência de não saber ter uma visão panorâmica da realidade, da história, têm declarado, claro que foi Deus que criou o coronavírus até para disciplinar o homem que está distante dele, tal como aconteceu lá em Gênesis, capítulo 6. Será? Nós temos visto aí, quando nós temos uma visão panorâmica do mundo, tantas outras enfermidades que dizimaram, vírus que dizimaram milhões e milhões de pessoas, guerras que aconteceram. Então este é um momento de você, como cristão, que conhece a palavra, ter cuidado. É preciso entendermos que existe um vírus pior do que coronavírus, que é o pecado, que surgiu lá no Éden, no capítulo 3, quando o homem desobedeceu o seu Criador. Quando Deus fez o casal Adão e Eva, Deus colocou naquele casal um selo de qualidade. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e tudo era perfeito. O Éden, o paraíso, o lugar de delícias era perfeito. Tudo era perfeito. Deus colocou o seu selo de qualidade, eu repito, os drives para funcionamento do homem, todo funcionamento era perfeito. Mas Deus, dentro da ideia de Imago Dei, imagem e semelhança, Deus deu ao homem o livre arbítrio. E o homem então decidiu a desobedecer a Deus. E Deus não interviu naquele momento que o homem desobedeceu. E aí houve o quê? Uma mutação. Quando nós vimos, por exemplo, aí temos o ISO, que é um selo de qualidade que as indústrias, que as fábricas têm. O que acontece? Quando aquela máquina que está produzindo ali latas, produzindo ali aqueles alimentos que estão ali padronizados, quando a pessoa que aperta o botão, ou quando há falta de um parafuso, ou quando aquela máquina, naquela indústria, onde existe ali, eu volto a repetir, aquelas latas, aquelas produções em série, quando o computador, talvez entre um vírus ali, as latas saem tortas, os alimentos saem totalmente amassados, desfigurados, alguns saem totalmente sem possibilidade de vendas, não passa no ISO, não passa no selo de qualidade. Eu estou usando isso para que você entenda que isso aconteceu no Éden. Quando o homem pecou, ele foi feito perfeito. E aí houve o quê? Uma mutação. E esta mutação tem vindo já há mais de 6.000 anos. Por causa de um vírus pior, que foi o pecado, a desobediência. O coronavírus não foi criado por Deus, mas o coronavírus é mais um destes vírus, bactérias, micro-organismos que estão aí em estado de beligerância, de hostilidades, querendo entrar na carne humana, e são os devoradores. São aqueles que vêm mesmo para poder devorar, para poder destruir o ser humano que lá no Éden pecou. Através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. E é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, do versículo 13 em diante. Não há justo, nem sequer um, todos pecaram. E há em nós o pecado original. E olha, a gente está fixado, você está fixado aí no coronavírus. Mas, quando nós vimos lá a mutação por causa do pecado,
Tantas pessoas, crianças, nos hospitais, marcadas para morrer. Tantas pessoas que ainda não apareceram, que estão vindo desta mutação. Temos aí os psicopatas, temos aí pessoas loucas, e que já estão aí a qualquer momento. Essas pessoas manifestam, e muitos têm manifestado por causa lá de uma mutação que não foi culpa do Criador, o Deus que criou o homem perfeito e deu-lhe o livre arbítrio. Então entenda isso. Deus colocou no homem todos os drives necessários, mas agora é preciso haver uma reconfiguração. E aí eu falo que na perspectiva espiritual é somente através do Espírito Santo, através de Jesus, que ele veio para poder novamente nos devolver o domínio. Só que, apesar de sermos cristãos, de termos sido transformados, é aquela ideia que a gente aprende na teologia, o já, mas ainda não. Continuamos no mundo em juízo, e qualquer um de nós, por mais certinhos que andamos, por mais que almejamos viver uma vida certa, pagando impostos, sendo fiel à esposa, sendo pessoas caridosas, generosas, nós vivemos no mundo em juízo. E qualquer um de nós pode pegar este vírus, o coronavírus. Respondendo, não foi Deus que criou o coronavírus. Deus não o criou para poder disciplinar o homem. Tudo está acontecendo aí porque lá no Éden, o ser perfeito, a criatura perfeita, Adão e Eva, as criaturas, erraram e por isso todos pecaram. Portanto, o que nós podemos fazer como filhos de Deus alcançados pela graça é nos unirmos em oração, porque este Deus, conquanto não foi ele que criou o coronavírus, conquanto as coisas acontecem como o próprio comportamento do homem, de não ter o controle na alimentação, explorar tanto a natureza e não ter essa cautela. Apesar disso, Deus ainda tem o controle de tudo. E se nós orarmos a Ele, nós podemos pedir para que Ele tire esta maldição da nossa cidade de Montes Claros, do Brasil e do mundo. O coronavírus é mais uma desgraça que veio como consequência de uma causa lá no Éden. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos orar para que Deus possa soprar o vento dele e que Deus possa extirpar, queimar e aniquilar este vírus que está aí dizimando milhares e milhares de pessoas. Um beijo no coração. Até mais.